Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse e hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 2 neste livro, onde nós começamos a estudar as cartas às igrejas da Ásia Menor. No vídeo anterior, nós falamos sobre a carta à igreja em Pérgamo. Neste vídeo, nós falaremos sobre a carta à igreja em Tiatira. Localizada um pouco mais para o interior, Tiatira era uma cidade conhecida por ter muitos artesãos e construtores, além de ser conhecida pela produção de artesanatos, tecidos, roupas em geral. Tiatira também se destacava por formar associações comerciais. Atualmente, a cidade de Tiatira não existe mais. Hoje restam apenas ruínas dessa cidade, que também estão em território turco. Só que sobre as ruínas foi construída uma cidade mais moderna, chamada Akizar. Na carta à igreja em Tiatira, Jesus se identifica como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, fazendo alusão, é claro, ao seu poder, pois Deus tem o poder de criar com uma simples palavra e pode consumir com um simples olhar, com o fogo consumidor que sai dos seus olhos. Os pés são semelhantes ao bronze polido ou latão reluzente porque é o efeito dado quando o metal é refinado em uma fornalha. Só um metal puro pode reluzir. Entendemos então que a pureza e santidade de Jesus é retratada aqui, puro e santo da cabeça aos pés. E nesta carta, Jesus mais uma vez declara a sua onisciência, revelando que conhece as qualidades, os pontos positivos da igreja em Tiatira. Qualidades como ser uma igreja amorosa, uma igreja que se destaca pelo amor a Deus e ao próximo, uma igreja que se destaca pela fé fervorosa, pelo serviço, por ser uma igreja de servos que servem a Deus e uns aos outros. Uma igreja que se destaca pela perseverança, perseverança de sustentar ou tentar sustentar as qualidades citadas anteriormente. Uma igreja que trabalha tanto, que se destaca pela quantidade de obras praticadas. Obras estas, segundo a carta, que são muito maiores do que as obras praticadas no início, quando a igreja começou. Isto indica que a igreja estava em uma crescente no que diz respeito a obras praticadas. Pois bem, aos nossos olhos parece ser uma boa igreja, mas Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabe que por mais que essa igreja fosse amorosa, fervorosa, trabalhadora, perseverante, essa igreja também se destacava por alguns aspectos negativos. A igreja em Tiatira era tolerante com o pecado. E pecados bem específicos, e neste caso é citado mais uma vez o nome de Jezabel. Eu já expliquei sobre Jezabel nos vídeos anteriores. E resumindo, a figura desta mulher representa todo tipo de imoralidade e perversão sexual. A prostituição, que é o sexo antes do casamento, adultério, que é o sexo fora do casamento, orgias, que seria um sexo grupal, sodomia, que seria sexo com animais, homossexualismo, que seria o sexo entre pessoas do mesmo sexo, fornicação, que seria masturbação, pedofilia e por aí vai. Essa mulher, Jezabel, também representa a idolatria, que é uma traição a Deus, onde o povo, além de prestar culto e adoração ao Deus verdadeiro, adorava e flertava também com outros deuses falsos. A idolatria não está ligada somente à adoração a falsos deuses, falsas divindades. Existem pessoas que adoram outras pessoas, adoram ao dinheiro, coisas, objetos, patrimônios, etc. Tem pessoas que têm verdadeiras coisas como deuses para elas. Como pode ser o carro, pode ser a casa, a moto, o filho, né? E nesta carta Jesus diz que a igreja estava tolerando esse tipo de pessoa, que é representada pela figura de Jezabel dentro da igreja. E pior, tolerando e talvez colocando em posição de liderança, pois o texto diz claramente assim, Jezabel, que a si mesmo declara, profetiza,
Não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Olha que a igreja estava tolerando, gente. Alguém que se diz profetiza, que ensina heresias e falsas doutrinas dentro da igreja e que induz o povo a pecar contra Deus. Qualquer semelhança nos dias de hoje não é mera coincidência. Isso tem acontecido nos dias de hoje também. Pessoas que você sabe que está roubando na igreja, mas ninguém fala nada. Pessoas que estão adulterando dentro da igreja, mas ninguém fala nada. Pessoas que estão se prostituindo dentro da igreja, mas ninguém fala nada. Pessoas pregando heresias, falsas doutrinas dentro da igreja e ninguém fala nada. E muitas vezes essas pessoas estão ocupando cargos de destaque, cargos de liderança dentro da igreja. E dentro também de órgãos que de certa forma representam as igrejas. Todos, ou a grande maioria, sabe que é ladrão, que é corrupto, que é adúltero, que é falso profeta, mas a pessoa está lá. E muitas vezes exercendo posição de destaque ou de liderança. E tudo sendo tolerado. A tolerância se dá muitas vezes por medo, por amizade, por parentesco, por omissão mesmo, ou por conveniência, ou em nome do amor, um suposto amor que não é bíblico e que não tem nada a ver com o amor de Deus, pois o amor de Deus corrige, como está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 6. Deus corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Por isso que Deus recomenda a disciplina, como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo entrega a Satanás um jovem que estava dentro da igreja de Corinto, pelo fato deste estar adulterando com a própria madrasta. Toda a igreja sabia, mas estavam tolerando. Por isso que o apóstolo Paulo o entrega a Satanás, que significa exclusão da igreja neste caso. O apóstolo Paulo também, ele dá a seguinte ordem em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A que conclusão chegamos? Que o amor corrige, enquanto a complacência passa a mão na cabeça e tolera o que é errado. E quando toleramos o que é errado, nós toleramos, não apenas toleramos, nós nos tornamos também cúmplices daqueles que pecam contra Deus e cúmplices do pecado. E Deus não é tolerante com o pecado. Deus não é cúmplice do pecado. Deus é santo, santo, santo. E neste caso, Deus revela que inclusive deu tempo para que Jezabel se arrependesse. Contudo, ela não quis se arrepender. Este é o amor de Deus, que corrige a quem ama e não tolera o pecado. Tanto que, por causa da falta de arrependimento, Deus ele afirma que trará juízo, tanto para Jezabel, quanto para quem se prostituiu com ela, quanto para quem se omitiu. Ou seja, pessoas que sabiam o que estava acontecendo, mas apenas tolerou. E o juízo de Deus é duro. Prostrar em cama, que significa enfermidades, tribulações, morte aos filhos, que é igual ao caso que poderia ser a morte da descendência, né? Julgamento e condenação, que é igual a receber cada um segundo as suas obras. Tudo isso para quê? Para também gerar temor nas outras igrejas. No versículo 22 desse capítulo está escrito: matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Texto que confirma o outro texto citado anteriormente, de 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. Você está vendo como Deus não é Deus de confusão? Você está vendo como que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Chegou a essa conclusão comigo? Prosseguindo, qual é o conselho e a exortação de Deus à igreja? Arrependa-se, não se contamine, conserve a fé, conserve o que tem diante de Deus.
Arrepender é voltar atrás, é consertar, é corrigir o erro. Não se contaminar é não praticar as mesmas obras erradas, não apoiá-las, não tolerá-las, é não procurar conhecer e muito menos experimentar as coisas ocultas ou profundas de Satanás, como está descrito na carta, mas sim se contentar com aquilo que é de Deus. Conservar a fé é manter uma fé viva, é inabalável, fervorosa, autêntica. Conservar o que tem diante de Deus é simplesmente perseverar. Quando obedecemos ao Senhor, Ele, na sua infinita bondade, promete não colocar uma outra carga ou uma carga maior sobre nós. Você se lembra do texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13 e 14, onde está escrito: Não sobreveio sobre vós nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, e junto com a tentação também dará o escape para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Esse texto nos mostra claramente que Deus nunca deixa sobre a sua igreja uma carga maior do que ela possa suportar. E isso ele promete aqui, se a igreja obedecer. E como resposta e recompensa aos vencedores, estes receberão autoridade sobre as nações e com um cedro de ferro regerá. E isso é muito importante, pois significa revestimento da autoridade dada por Deus para governar junto com ele. E isto está ligado ao milênio, assunto que nós vamos ver mais à frente. Será entregue ao vencedor a estrela da manhã. Este termo também é usado no capítulo 22, no verso 16, quando Jesus faz referência a si. Logo indica que a salvação será dada ao vencedor por meio de Jesus, a estrela da manhã. Amém? Bem, amados, nós vamos encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo nós falaremos sobre a carta à igreja em Sardes. Se puder, faça também sua inscrição nesse canal e recomende esse estudo. Com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo, como está escrito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe.